Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Muito obrigado por sua companhia. Aproveita e se inscreve no nosso canal e nos ajude a continuar trazendo a você todos os dias um pouquinho desse estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é domingo, dia 5 de abril, e o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será a revelação divina da Bíblia. O nosso guia de estudos começa hoje com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Eu gostaria de ler esse texto com você, para que você compreenda aquilo que é a base do nosso estudo hoje. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse texto vai nos ajudar a entender como foi que a Bíblia chegou até nós. Mas antes de poder falar sobre isso, eu preciso que você compreenda qual foi a necessidade de fazer com que aquilo que é o conteúdo da Bíblia chegasse até nós. Quando você vai para Gênesis capítulo 2, de maneira muito especial, você acaba descobrindo 2 e 3. Você acaba descobrindo que depois que Deus criou o ser humano de maneira perfeita, todos os dias Deus fazia questão de vir até o Jardim do Éden para poder conversar com Adão e Eva. Essa comunicação fazia com que o homem e Deus se tornassem cada vez mais próximos uns dos outros. Adão estava sendo formado por Deus para poder, de alguma maneira, entender qual era o propósito de Deus para ele dentro da criação maravilhosa do nosso planeta. Deus deu a ele autoridade para que ele pudesse governar o planeta, mas não o deixou sozinho nesse processo. Até porque o que precisamos compreender é que Deus é um ser relacional. Deus gosta da nossa companhia. Deus gosta de estar conosco. E isso é comprovado pelo fato de que, com tanta coisa para poder fazer, como ele com certeza tem, ele todos os dias, na viração do dia, ou seja, de tardezinha, ele vinha para conversar com Adão e Eva. Ele vinha para se relacionar com eles. Assim como você tem prazer de estar com as pessoas que você ama, de estar sentado conversando, Deus também gosta. Entretanto, o que aconteceu? Logo depois que o pecado entrou no nosso mundo, aí estamos falando de Gênesis capítulo 3, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi se esconder da presença de Deus. Mas mesmo assim, Deus não deixou isso por menos. Deus, do mesmo jeito, veio até o Jardim do Éden e perguntou: onde estás? Isaías 59, verso 2, vai mencionar o que estava acontecendo nesse processo. Esse texto vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Agora havia um muro que separava o ser humano de Deus. Deus queria se relacionar com o ser humano. Deus queria, agora mais do que nunca, ter a possibilidade de poder se revelar ao ser humano, porque se o ser humano não tiver a possibilidade de conhecer o plano de Deus, não vai ter a possibilidade de usar de forma sábia o seu livre-arbítrio. Deus não removeu de Adão e Eva, bem como dos seus descendentes, chegando até nós hoje, o direito de poder escolher. Mas você concorda comigo que você não pode escolher de forma cabal, de forma madura, intencional. Você não pode escolher direito se você não conhece quais são as opções que você tem diante de você mesmo. Eu vou usar uma comparação, tá bem? Quando você chega, por exemplo, num restaurante, você pergunta e você pede, você chega para o garçom e diz assim: eu quero comer. Aí ele vai entregar para você o cardápio. E o que é o cardápio? O cardápio é o local onde estão as opções que você tem. Então você vai olhar o cardápio, vai entender as opções, e o cardápio costuma ser assim bem descritivo para que você saiba o que é que vem no prato que eles têm a opção de oferecer para você. Aí você vê o que está ali no prato e diz: olha, eu quero esse aqui. Por que você foi capaz de escolher aquele em detrimento de todos os outros? Porque você sabe o que é que compõe esse mesmo prato, se agradou dele e diz: é esse que eu quero. Apesar da comparação ser muito pequena em relação ao grande plano da redenção de Deus, veja, para que o ser humano pudesse ser alcançado por Deus, ele precisava mais do que nunca estar em comunhão com Deus. Mas em alguns momentos da história, o Senhor Deus tentou uma aproximação mais direta do seu povo. Quando você vai para Gênesis capítulo 19, você percebe nitidamente que Deus avisou para Moisés: Moisés, reúna todo o povo e prepare-os durante 3 dias, porque daqui a 3 dias eu vou descer para falar com eles. Eu vou descer. E Deus desceu sobre o Monte Sinai. Quando os seus pés pisaram no Monte Sinai, o monte todo tremia e fumegava.
um som de trombetas que tocavam de forma muito aguda, muito alta, anunciava a chegada de Deus. E o capítulo 20 começa mostrando Deus falando. Ele começa dizendo: eu sou o Senhor que te tirou da casa da servidão, de lá do Egito, portanto não tem outro Deus além de mim. E ele vai falar. Ele mal havia terminado de falar os seus 10 mandamentos quando o povo vem até Moisés e diz: Moisés, vai você lá falar com Deus, nós não queremos não. É muito difícil esse negócio de falar com Deus. Vai você falar com ele e depois traz a resposta para nós. Veja, como o pecado levantou um muro que separa o homem de Deus, Deus precisava continuar enviando conhecimento para Adão e Eva e ao mesmo tempo se relacionando com eles, mostrando que ele tinha interesse em manter a relação. E que a rebelião não era a única opção do ser humano. Agora, o jeito de poder fazer com que o ser humano tivesse contato com essa revelação foi enviar algumas mensagens, como agora não dava mais para que o homem se relacionasse cara a cara com Deus, como acontecia lá no Jardim do Éden, porque agora o pecado lançava ou criara esse muro entre o homem e Deus, e agora a glória de Deus poderia fulminar o ser humano envolvido em rebelião, em pecado. Para que essa comunicação continuasse, o Senhor Deus resolveu, permita-me usar agora uma imagem, tá bem? Ele começou a jogar por cima do muro alguns recados para o ser humano. Aqueles detalhes do grande plano que ele tinha para que a humanidade pudesse conhecer, saber, do outro lado do muro tem alguém que se preocupa comigo, do outro lado do muro tem alguém que me ama, do outro lado do muro tem alguém que está interessado em mim, apesar de eu estar em rebelião contra ele, do outro lado do muro tem alguém que está disposto a pagar o preço exigido pela rebelião, que é a morte, mas ele está disposto a pagar. Do outro lado do muro está alguém que, para poder me salvar, em algum momento vai conseguir pular esse muro, vir em forma humana para poder assumir a minha culpa, o meu pecado, e vencer a morte, o pecado, e ao mesmo tempo me salvar. No decorrer da história, a revelação da parte de Deus foi dada de que maneira? O Senhor Deus, ele dava um jeito de poder jogar por cima do muro alguma revelação. E como é que esse processo acontecia? Pedro explicou isso no texto que nós lemos hoje. E eu quero repetir aqui alguns detalhes desse mesmo texto de 2 Pedro capítulo 1, versos 19 a 21, para que você compreenda a grandiosidade dessa bênção que recebemos, chamado Bíblia, a palavra de Deus. A primeira coisa que o texto aqui vai deixar claro para a gente, no versículo 19, é que nós podemos ter ainda mais firme a palavra dos profetas. A palavra dos profetas é algo que tem que nos manter bem seguros. É aquilo que nos dá estabilidade nesse mundo de pecado, dor e sofrimento. Mais do que isso, ele vai dizer: vocês vão fazer bem se a ela prestarem atenção. A gente tem que gastar tempo, entender o que tem nessa revelação. Essa revelação contém tudo que Deus queria dizer para a gente? Não, é claro que ele tinha muito mais coisa para poder falar. Nessa revelação você encontra apenas aquilo que é a base da base da base do que precisamos saber. Mais do que isso, ele vai dizer: é como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que clareie o dia e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Eu não sei se algum de vocês já teve a possibilidade de poder estar num local sem energia elétrica e que você é obrigado a usar aquelas lamparinas a óleo. A lamparina, se você trouxer uma lamparina para um lugar que tem luz elétrica, a sua chama vai parecer tão pequena, tão insignificante. Mas diante da escuridão que o pecado trouxe para o nosso planeta, uma lamparina é como a palavra de Deus. Se você tiver com uma lamparina num local que não tem energia elétrica nenhuma, aquela pequena claridade vai nos ajudar a enxergar o caminho que a gente tem que seguir de um lado para o outro. É essa imagem que ele está aqui usando. Ou seja, ela não esgota a revelação de Deus. Deus tem muito mais para poder nos oferecer, para poder nos revelar. Mas a gente não tem a possibilidade de poder entender isso ainda, porque o pecado nos limitou e tem um muro nos separando de Deus. Aí ele continua dizendo: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Portanto, não foram os seres humanos que disseram: vou escrever um negócio aqui. Não. Ele está dizendo aqui de forma muito clara que homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Deus tem um recado para poder passar, ele agora não pode falar com todo mundo por causa desse muro que separa a humanidade de Deus, muro esse que foi o próprio pecado que construiu, decisão de Adão e Eva, deixar que esse muro fosse construído. Deus, portanto, respeitando essa mesma decisão, ele tem que respeitar o muro que foi colocado. Mas agora,
Ele não derruba o muro, mas ele envia algumas mensagens por cima do muro através dos seus profetas, revela a eles a sua vontade e depois diz, agora vai lá e conta para o meu povo. E o jeito de poder contar foi escrevendo. A gente vai compreender como é que esse processo acontece durante essa semana, tá bem? Eu quero, nesse momento, ter a possibilidade de poder orar contigo, agradecendo, porque o Senhor Deus nos tem revelado mensagens tão importantes por cima do muro. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou quando o pecado aqui chegou. Muito obrigado porque o Senhor continua apostando em cada um de nós. Obrigado por tua palavra que nos mostra aquilo que é o teu propósito para a nossa vida. Nos ajude a poder valorizá-la e gastar tempo estudando essa mesma palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Se você foi abençoado por esse vídeo, deixa aí o seu like e o seu comentário. Aliás, eu estudo a lição. E você?